O vídeo de hoje é um daqueles que eu amo para falar de coisas secretas e muito valiosas aqui no Illustrator. Vamos falar sobre o menu de efeitos. Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Vetoriza Aí, o canal onde você aprende Illustrator sem sofrer. Eu sou a Gabi Ferraz e tô sempre por aqui, só liberando dica maneira pra vocês. Então, se você tá chegando agora, se inscreve no canal e deixa o seu joinha aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai amar. Se você quiser dar uma forcinha extra aqui pra gente, você pode ser um patrocinador do canal e ganhar várias recompensas super bacanas, como ver o vídeo antes de todo mundo, participar de sorteios, poder opinar sobre as pautas do canal, tem muita vantagem legal. Então dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo para você poder acessar a plataforma, conferir as recompensas e deixa seu apoio para poder ajudar o Vetoriza Aí a continuar produzindo conteúdos. Hoje a gente vai falar sobre o menu de efeitos. Existe um menu só para efeitos aqui no Vetoriza Aí. E eu vou apresentar para vocês 5 efeitos topzera para poder bombar o seu layout. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Para começar, eu quero apresentar para vocês a aba de efeitos. Ela tá aqui. É um menu todo dedicado a vários efeitos diferentes. A gente vai explorar 5 deles que eu considero talvez os mais interessantes que o Illustrator tem para oferecer. O primeiro é o efeito de deformação. Para ajudar a demonstrar esse efeito, eu vou usar esse retângulo aqui, que eu vou arredondar os cantos usando o widget de canto desse jeito aqui. E esse efeito, na verdade, ele não é só um efeito, ele é um conjunto de efeitos de deformação de objetos. Então, se eu escolho, por exemplo, o primeiro deles, que é o arco, o Illustrator abre essa janela daqui e eu posso ir trocando os estilos aqui dentro e eu vou observando comportamentos diferentes no meu objeto conforme eu escolho. Então eu vou ficar com o efeito de arco, por exemplo, e vocês podem observar que eu posso mexer na curvatura, que pode ser maior ou menor, negativa ou positiva, e eu posso construir coisas a partir daqui. Então, pegando esse primeiro retângulo, colocando uma curvatura um pouquinho mais acentuada, eu tenho uma salsicha. E aí eu posso pegar isso aqui, duplicar, e alterando essa forma, diminuir um pouquinho esse retângulo, deixar ele um pouquinho mais gordinho e editar esse efeito vindo aqui na janela de aparência, clicando uma vez em cima do efeito, eu abro novamente a janela da deformação e diminuindo a curvatura, eu faço, por exemplo, o pãozinho. Vou pegar, vou duplicar esse retângulo, vou jogar para trás e pronto. Tá pronto aqui o nosso cachorro quente, feito só usando esse efeito de deformação, no caso a deformação arco. Se você quiser, para arrematar, você ainda pode vir aqui com o lápis e desenhar aquele rabichozinho que tem no fim da salsicha. Vamos falar agora do efeito de número 2. Eu coloquei algumas sombras chapadas aqui na salsicha e nos pãezinhos, mas se eu quisesse uma estética diferente disso daqui, uma coisa um pouco mais tendendo para o realismo, mais suave, eu poderia fazer isso usando o efeito de blur, que a gente vai conhecer agora. Então eu vou começar selecionando todo mundo aqui e tirando a cor do traçado, e vou transformar essas luzes e essas sombras em efeitos mais suaves, usando, como eu falei, o efeito do blur. E aí o que eu vou fazer agora é transformar essas luzes e sombras dessas formas bem definidas, né, bem duras, para uma coisa mais suave. O que o blur faz é justamente isso. Ele dá uma difusão nas bordas do objeto da seguinte maneira. Eu vou pegar, por exemplo, aqui essa luz, vou diminuir ela um pouquinho, para que ela fique dentro da área do objeto, desse jeito aqui. E vou vir aqui em efeito, desfoque gaussiano. Eu chamo de blur porque é como eu estou acostumada na versão em inglês, mas na versão em português está aqui, é o desfoque gaussiano. E aí, gente, quanto maior o raio desse efeito, maior vai ser a difusão. Então, se eu colocar, por exemplo, uma difusão de 20 pixels, eu vou ter uma forma um pouco mais definida. Novamente, se eu quiser editar, eu seleciono o objeto, venho aqui no painel de aparência, clico uma vez em cima do efeito e edito desse jeito aqui. E aí a gente pode fazer isso com todas as formas de sombra que eu tenho aqui dentro do meu desenho. Então eu vou fazer a mesma coisa, vou vir aqui em efeito e vou pedir para aplicar desfoque gaussiano. Essa é uma dica bacana, porque se você vier aqui em cima, o Illustrator sempre vai trazer para você
o último efeito que você usou. Então, poupa bastante tempo. E aí, olha a diferença. Com o blur aplicado em todas as luzes e sombras, você tem um outro visual para o cachorro-quente, uma coisa bem diferente daquela estética cartoon que a gente fez na primeira ilustração. E aí, se você achar que isso aqui está muito lisinho, se você quiser um pouco mais de textura, a gente passa para o terceiro efeito super legal que o Illustrator tem, que é o efeito de pontilhado. Eu vou começar selecionando a base aqui do pão, então eu vou dar um Ctrl C e Ctrl F para poder duplicar, colar em cima do mesmo lugar. E vou vir aqui em efeito, pixelização, pontilhar. E aí vai se abrir essa caixa de diálogo, onde eu posso escolher o tamanho da célula. Eu vou querer uma célula um pouquinho maior, de 5 pontos. E aí vocês conseguem ver que eu tenho um pontilhado bem presente. Vocês podem brincar com esses valores aqui até sentir, né, que tá dentro do que vocês estão procurando, e vou dar OK. E aí o efeito vai entrar meio acinzentado assim por cima de tudo, que não é o que a gente quer. É só a gente vir aqui em seguida em opacidade e mudar o modo de mesclagem para multiplicar, para que a forma de cima se mescle com o que está embaixo, e com isso eu consigo um efeito bem bacana de textura em cima do objeto. A gente pode fazer isso com todos os outros objetos aqui, por exemplo, a salsicha, né? Vou repetir o mesmo efeito de aplicar o pontilhado e colocar o modo de mesclagem multiplicar e pronto. Olha a diferença que eu tenho. O desenho ficou com uma cara vintage, com uma cara mais interessante. Esse com certeza é um efeito muito legal para você usar, para dar aquela incrementada na sua ilustração. Falando de variar de estilo, eu chego ao quarto efeito muito legal do Illustrator, que é o efeito de rabiscar. Vamos supor que eu quero mudar completamente o visual desse cachorro-quente aqui para uma coisa que lembre desenho de criança, para uma coisa que lembre desenho feito à mão. Vou selecionar aqui o preenchimento, no caso o preenchimento aqui está separado do contorno. Vou vir aqui em efeito, estilizar, rabiscar. E aí, minha gente, ele vai fazer isso daqui que vocês viram. Ele vai aplicar um efeito de rabiscado extremamente customizável. Eu posso escolher a largura desse traçado, algo mais grossinho ou algo bem fininho assim. Eu posso escolher o espaçamento, por exemplo, entre um traço e outro, se eu quiser uma coisa mais aberta, tipo isso aqui, ou mais fechada. E aí eu posso aplicar isso daqui a todas as formas da minha ilustração e dá um efeito muito legal, bem manual. Você pode usar isso aqui com ou sem o preenchimento preto, é muita possibilidade legal. Depois você pode vir aqui e mexer no tamanho dessa forma, se você quiser que uma entre um pouco mais na outra, porque isso aqui permanece um shape com o efeito aplicado. Essa é a vantagem do efeito. Então você pode alterar o formato do seu objeto para fazer com que uma coisa sobreponha a outra. É muita liberdade que esse menu de efeitos traz pra gente poder experimentar coisas. E para terminar, vamos pro quinto e último efeito, que vai ser a cereja do bolo. Na verdade, não vai ser a cereja do bolo, vai ser a mostarda do cachorro-quente. Eu vou falar para vocês de um efeito do qual eu já falei aqui antes, que é o efeito de zigue-zague. Esse efeito é muito fantástico. Eu vou começar fazendo uma linha reta aqui no meio do cachorro-quente e vou engrossar bastante essa linha, sei lá, com uns 40 pontos. E aí vou vir aqui em efeito, distorcer e transformar, zigue-zague. E aí aqui dentro, novamente, eu vou primeiro pedir para visualizar, para eu enxergar o que está acontecendo aqui. Eu posso escolher o tamanho do zigue-zague, então eu vou ter uma coisa bem plana ou bem pronunciada, conforme eu mexo aqui no tamanho. Eu posso escolher a quantidade de arestas por segmento, então quanto mais arestas, mais complexo vai ser o meu zigue-zague, tipo assim. E eu posso escolher se eu quero um zigue-zague reto, de canto ou suavizado. E aí com isso eu consigo fazer a minha mostarda, entre outras 1000 aplicações que você pode imaginar. Para isso aqui ficar parecendo uma mostarda, eu vou colocar aqui no painel de traçado, um canto e um arremate arredondados. Vou engrossar isso aqui um pouquinho mais, de repente com uns 50 pontos. Vou vir aqui em objeto, expandir aparência, para poder tornar esse efeito parte da minha forma. Então eu mando expandir a aparência e em seguida eu venho novamente em objeto e peço para expandir, para poder transformar esse contorno em curvas. Ele agora é um objeto. E aí é só eu pintar isso daqui de amarelo e aplicar
um contorno grosso, como eu tô usando no restante da minha ilustração. Essa daqui é a mostarda que eu tinha feito antes, enquanto eu tava preparando esse tutorial. Eu coloquei esses brilhinhos e essa sombrinha aqui embaixo, que na verdade são pedaços desse segmento do próprio zigue-zague. Então você pode selecionar um nozinho, dar um Ctrl+C, Ctrl+F e você separa um pedaço desse segmento para você poder usar como acabamento aqui na sua forma desse jeito. E tá aí. Esses são os 5 efeitos que eu selecionei para vocês hoje. Você conhece algum efeito secreto do qual eu não tenha falado hoje? Comenta aqui embaixo para mim. Gente, essa foi a dica de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que eu vou compartilhar os arquivos abertos que eu usei nesse tutorial com a galera lá no Padrim. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!